Então vamos lá. Paz, olha os detalhes da vida de Pedro, vamos lá. O primeiro encontro com Jesus, olha o que diz João capítulo 1. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele, para Pedro, para Simão até então, e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Então olha, primeira coisa que nós vemos na vida de Pedro e na nossa vida, é que todos nós aqui tivemos um primeiro encontro com Jesus, amém? De acordo com a pesquisa que nós já fizemos aqui, todos nós aqui já tivemos o primeiro encontro com Jesus. E olha o detalhe, que assim como Pedro, nós também fomos dessa forma. Alguém converteu primeiro que nós. No caso de Simão foi André, o irmão dele. O irmão dele foi o primeiro a conhecer Jesus. E aí o que o irmão dele fez? Foi lá, a Bíblia diz que a primeira coisa que André fez foi lá chamar o irmão dele e falar: encontrei o Salvador. E a Bíblia fala que André catou na mão dele e levou ele até Jesus. Abre um parêntese, se você já encontrou Jesus como André, o que Deus quer que você faça? Vá atrás dos Simãos da vida, pegue no braço dele e leve ele até, mas esse é assunto para um outro dia, vamos focar do lado de cá. Então olha para você ver, assim como Pedro, um dia alguém nos levou até Jesus, sim ou não? Quem foi levado por alguém? Eu, nessa quarta-feira especificamente, foram 3 amigos meus que me chamaram para ir. Então, todos os dias, toda pessoa que conhece Jesus, ela conhece através da vida de alguém. Irmãos, eu vou dizer para você, não sei se talvez você estranha, é impossível aqui na terra alguém conhecer Jesus sozinha. Amém? Porque Jesus, ele não fica aparecendo para as pessoas aí, igual muitos dizem por aí. Quando Jesus se revela a alguém, é através de uma pessoa. Jesus disse assim para os discípulos: quem receber vocês estará me recebendo. Então, se você quer que alguém da sua família, algum amigo conheça Jesus, deixa Jesus usar a sua vida. Fala com quem está falando, deixa Jesus usar a sua vida. Então vamos lá, alguém te levou até Jesus e você teve o seu primeiro encontro com Jesus. E o que aconteceu no primeiro ou nos dias em que seguiram o primeiro encontro? Assim como Jesus mudou o nome, e o nome aqui representa o caráter, assim como Jesus mudou o caráter de Simão para Pedro, você nasceu de novo. Quem aqui nasceu de novo, dá glória a Deus? Quem aqui é uma nova pessoa? Verdadeira, irmão, quem aqui, se você pegar, você consegue descrever no papel? O ideal é você conseguir escrever no papel quem você era antes e quem você é hoje. Amém? Paulo dizia assim: eu era perseguidor, agora eu sou perseguido. Olha a diferença. Pedro dizia assim: eu era Simão e agora eu sou Pedro. Então a primeira coisa que acontece com nós é o nosso primeiro encontro com Jesus. E nesse primeiro encontro é quando nós cremos no Evangelho, nascemos de novo e Jesus transforma o nosso caráter. Amém? E eu tenho certeza que todos aqui já passaram por isso. Agora a segunda coisa, o que vem depois disso? Depois de conhecer Jesus, vem, que talvez nem todos ainda tenham a noção, vem o chamado de Jesus. Só para você entender, a partir do dia em que Jesus mudou o caráter de Pedro, de Simão para Pedro, a Bíblia diz que Pedro começou a andar com Jesus. O que ele começou a fazer? Andar, e andar com Jesus, assim como você. Começou a frequentar os cultos, começou a tomar várias atitudes para andar com Jesus. Agora, olha o que a Bíblia diz, em Marcos capítulo 3. Jesus subiu a um monte e chamou a si os que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar
e tivessem autoridade para expulsar demônios, e estes são os 12 que ele escolheu. Olha o primeiro da lista, quem é? Pedro. Então olha para mim. Quando Pedro começou a seguir Jesus, muitas pessoas, assim como ele, estavam seguindo Jesus. Só que Jesus não quer que você apenas siga ele como um simpatizante. Ele tem um chamado para a sua vida. Esse chamado aqui, e olha o detalhe, às vezes a gente vê que Jesus tinha 12 apóstolos, e às vezes a gente começa a achar que ele só tinha 12, só 12 pessoas que andavam com ele. Mas a Bíblia diz que nesse momento, antes desse dia que ele escolheu 12 para se chamar apóstolos, eles já tinham muitos discípulos. Mais de 12 seguiam ele, já eram mais de 70 pessoas. Então muitas pessoas já estavam seguindo Jesus. Muitos já haviam tido o primeiro encontro com Jesus. Mas aí aqui nesse dia, Jesus chama essa multidão de discípulos, e no meio da multidão, ele chama 12. E o que ele queria com esse chamado? Falar com os 12. Eu quero que vocês entrem num nível de compromisso maior. A gente vê em João capítulo 6, que quando Jesus falou assim, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem aliança comigo. A Bíblia diz, João capítulo 6, que muitos discípulos deixaram de seguir Jesus. Então quando Jesus apertou o calo um pouquinho e falou, eu vou exigir compromisso, muitos que o seguiam pararam de... Então quando Jesus escolheu 12, ele estava dizendo assim, olha, eu não confio nessa galera toda que está me seguindo não. Por mais que o culto tem 66 pessoas, eu sei que nem todos os 66, a hora que for necessário um compromisso maior, vão estar dispostos a fazer. E aí ele chama os 12 para esse compromisso maior. E olha o detalhe, que nós falaremos disso outro dia. E desde o início ele deixou claro, eu vou enviar vocês para pregar. Então Jesus chamou Pedro para um compromisso mais sério com Jesus. E eu não sei se você já sabe, Jesus também chama você para um compromisso maior com ele. Ele quer que você faça parte dos 12, que ainda que a multidão vá embora, em João 6, depois que a multidão sai, fica só os 12. Aí Jesus vira para os 12 e fala assim, vocês também não vão não? E aí Pedro vira e fala assim, para onde eu vou ir? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então Jesus quer que cada um de nós sejamos como Pedro, ainda que todos aqui, ainda que quarta-feira que vem você chegue aqui, só esteja você aqui, só esteja eu e você aqui, ainda que domingo chegue, só esteja você aqui, ainda que todos aqui daqui a pouco desviem, abandonem Jesus. Jesus quer que você seja a pessoa que vai continuar seguindo ele, independente de quem o abandonar. Quem entendeu diz amém? Então esse é o etapa da nossa vida cristã. Ele tem um chamado para nós, e esse chamado requer um compromisso mais sério. Quem está entendendo, amém? Passa. Outra etapa. Mas aí, meus irmãos, mas aí vem a fase da autoconfiança. Que fase é essa? Olha lá, Mateus 26 diz assim, Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus, asseguro-lhe que esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram, irmãos, olha para mim, isso é muito importante. Todo discípulo de Jesus passa por essa fase aqui, ó, da autoconfiança. Sabe que fase é essa? É quando você começa a crescer. Quando você começa a crescer, só que você cai a gente cai, né?
a gente cai numa cilada do diabo. A gente cai numa armadilha que é, à medida em que eu vou crescendo, e que eu vou percebendo que eu estou crescendo, e todos ao meu redor vão percebendo que eu vou crescendo, todos nós enfrentamos aquilo ali, a autoconfiança. O que quer dizer isso? A gente começa a achar que nós nunca vamos cair. A gente olha e vê o irmão desviando e fala assim, não ama Jesus não, desviou. E aí a gente, não é aquela segurança, não é a segurança aquela correta que nós temos que ter, mas começa a ser uma soberba, uma autoconfiança que você olha para as pessoas ao seu redor, se sentindo o quê? Mais alto. Você vê as pessoas desviando e fala, tá vendo? Não é seu Jesus não. Fulano pecou. A gente vê os irmãos pecando e começa a julgar. Por que a gente julga? Porque nós começamos a nos achar melhor. Nós começamos a achar que nós nunca vamos cair. E aí a gente vira para Jesus e fala assim, ainda que todos abandonem, eu nunca vou te abandonar. Só que não é um sentimento puro e santo. É algo que disfarça a soberba. É quando você se sente num nível maior que os outros. Quem consegue entender? É quando, por exemplo, Pedro, quando Jesus falou assim, quem eu sou? Nenhum discípulo soube responder. Aí ele virou e falou assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus elogiou ele e falou assim, não foi carne ou sangue que te revelou, não foi pessoa nenhuma que te revelou, mas foi o meu Pai. Então é a fase em que, quando Deus começa a falar com você pessoalmente, como Deus falou com Pedro, nem Jesus tinha explicado, foi Deus que falou direto com Pedro e revelou para ele quem Jesus era. Quando Deus começa a falar com a gente, e que se a gente não vigiar, por isso que é preciso crescer na graça, junto com o conhecimento, porque a graça, o que é a graça? Favor não, é quando eu começo a crescer, mas eu lembro que até o meu crescimento eu preciso glorificar a Deus. Paulo disse assim, olha, mas pela graça de Deus sou o que sou. Ele fala assim em 1 Coríntios 15, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos, todavia não eu, mas a graça de Deus em mim. Então Paulo sabia que ele tinha trabalhado mais do que os outros apóstolos, mas ele no fundo reconhecia que não era por mérito dele, mas até o crescimento dele provinha da graça de Deus. Quem consegue me entender? Só que Pedro passou por uma fase que ele começou a achar assim, eu sou o melhor dos discípulos, eu sou o Pedro, eu sou o Pedra, não, eu sou o favorito de Jesus, eu é que falei que ele era o Cristo, eu é que andei sobre as águas. E aí, irmãos, isso não passa a ser uma segurança movida pelo Espírito, mas começa a ser uma soberba camuflada de crescimento. Está conseguindo me entender? Irmãos, olha para mim, isso é perigoso. Posso falar? É uma das coisas mais perigosas que tem. Sabe por quê? Porque na grande maioria, a maioria dos discípulos de Jesus que chegam nessa fase, a queda vem, irmãos. Por isso que Paulo falou assim, aquele que está de pé, vigie para que não caia. Ele está falando disso, se você está bem, se você está de pé, não esquece não, amanhã você pode cair. Irmãos, eu já passei por essa fase. Sabe por quê? É uma fase, irmãos, e que se a gente não manter um relacionamento com Jesus, o diabo usa essa segurança para a gente cair. A gente começa a falar, eu nunca vou cair, eu nunca vou pecar. E enquanto você não cai, passe. Enquanto não vem a queda, Deus não trata com você e isso não resolve. Porque nós vemos no mesmo capítulo, alguns versículos depois, pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram, certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí Pedro começou a lançar maldições e a jurar, não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente.
Irmãos, é uma fase em que nós só aprendemos quando nós caímos. E que Jesus olha para mim, permite que a gente caia, porque às vezes Deus vem e fala, ó, se controla, desce do salto, e a gente, não, que isso e tal, e a gente só aprende verdadeiramente com a queda. Eu falo porque eu só aprendi, eu só passei dessa fase o dia que eu caí, e feio. Só o dia que eu caí feio, eu descobri que eu não era o melhor dos discípulos. Quem está me entendendo, Zé? Irmãos, isso é perigoso. Nós vamos falar isso em outro dia também. Os sinais de uma pessoa que desenvolve isso. Mas é muito perigoso. Eu já confessei que eu passei por essa fase. E eu digo para vocês, 7 anos caminhando com Jesus, uma das coisas que eu mais vi derrubar discípulos de Jesus é a autoconfiança. É a pessoa começar a crescer um pouquinho e ela já achar que é incaível, até que vem a queda. E posso te falar, algumas pessoas até hoje não se levantaram, porque dependendo, se você não for humilde para reconhecer que caiu e que precisa de ajuda, a pessoa vai ficar o resto da vida chorando amargamente, mas não vai voltar para Jesus. Quando Judas viu que tinha traído Jesus, a Bíblia fala que ele devolveu o dinheiro, mas o que ele fez em seguida? Pôs uma corda, ó, e quantos eu já vi pôr uma corda no pescoço e se matar? Não, obviamente, ao pé da letra, mas a pessoa nunca mais quis saber de igreja. Quem está me entendendo? Por quê? Porque ela não esperava. Por isso, irmãos, é sábio a gente ter na nossa mente, eu não vou julgar, e eu vou todos os dias, irmãos. Uma das coisas que nós mais lutamos quando começamos a crescer é contra a autoconfiança e a soberba. Eu li um livro onde um pastor diz assim, que o fantasma da vida dele, aquilo com que ele mais luta na caminhada cristã, é com a seguinte frase: esse menino é de ouro. Porque ele diz assim, que todas as vezes que Deus usa ele, naturalmente tem pessoas que elogiam ele. E ele fala assim, o que eu mais luto na minha caminhada cristã é com essa frase: esse menino é bom. Porque se você deixar isso entrar no seu coração, a autoconfiança vai crescer. E você vai se achar o quê? Incaível. E aí você vai achar que não precisa crescer mais. Você vai começar a olhar os outros de baixo para baixo. E isso é perigoso. Quem está entendendo também? Até que vem a queda. E aí, falando da queda, irmãos, todos nós um dia vamos cair. Seja num qualquer tipo de pecado. Eu já não vou falar pecadinho, pecadão, porque não tem diferença, né? Mas seja em qualquer tipo de pecado, um dia, saiba disso, todos nós vamos pecar. Porque nós continuamos pecadores. Nós continuamos lutando contra as tentações. A Bíblia, em todo o Novo Testamento, ela não diz que nós agora não somos mais tentados, mas a partir do dia que você conhece Jesus, os ensinamentos da Bíblia é: lute contra esse pecado, resista a esse pecado até o sangue, Hebreus capítulo 12. Por quê? Não é que nós não vamos ser tentados mais, mas agora nós temos o poder do Espírito para nos ajudar a resistir. Então, irmãos, lembre-se disso, todos nós estamos sujeitos à queda. Amém? Todos nós estamos sujeitos à queda. E lembre-se sempre, até o nosso crescimento é pela graça de Deus. Amém? Passa. Mas aí vem o perdão, aleluia, aleluia. Porque nós caímos, mas o perdão de Deus vem. O perdão e a afirmação do chamado. Olha o que diz João capítulo 21. Pela terceira vez, quantas vezes Pedro negou Jesus? Pela terceira vez, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? Irmãos, quando Jesus perguntou pela terceira vez: Pedro, você me ama? Pedro se tocou. E ele entendeu. Jesus só perguntou 3 vezes, porque eu neguei ele quantas vezes? 3. E a Bíblia fala que Pedro ficou até magoado. Irmãos, olha para mim. Quando nós caímos, Jesus, ele trata com a gente. E você quer ser como Pedro, que se levantou
Ao invés de ser um Judas que pôs a corda no pescoço? Ainda que a correção de Jesus não seja rindo, não seja com a mão na cabeça, ainda que cause um certo desconforto, ainda que doa um pouquinho, para você levantar, Jesus vai te corrigir. Amém? E quando Ele corrigir, irmãos, aceita. Amém? Aceita a correção, abaixa a cabeça humildemente e se levanta. Usa aquela correção para você se levantar e não para colocar a corda no pescoço. Quem está entendendo diz amém? Porque olha para você ver, Pedro ficou magoado, ele disse: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas e sabe que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Por que vem o perdão? Aqui Jesus estava perdoando Pedro. Você me negou 3 vezes? 3 vezes eu te perdoo. Quantas vezes você já caiu na caminhada? E quantas vezes Jesus te perdoa? Cai o justo 7 vezes, e 7 vezes o Senhor o levanta. Todas as vezes que nós erramos, irmãos, não premeditado, não por intenção, porque nós queremos, mas todas as vezes que nós tropicamos e tropeçamos na fé, o perdão de Jesus está pronto para vir sobre a nossa vida. Amém? Tem um versículo que as pessoas gostam muito de usar com relação a isso, né? A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Não é esse que eles usam? Mas um detalhe, não estou falando que é usar o versículo errado. Eu só digo que no versículo não fala a glória da segunda casa, fala a glória da última casa. Porque se fosse a glória só da segunda, eu não estaria aqui, porque eu já errei mais de 12 vezes. Quem que já errou mais de 12 vezes? Por isso que diz assim, a glória da última. O que isso quer dizer? Nem eu nem você sabemos a última vez que nós vamos cair, mas Jesus sabe que até a última vez que nós caímos, Ele vai nos levantar, e a glória vai ser maior. Portanto, fique feliz, ainda que a gente caia, o perdão do Senhor está sobre a nossa vida. Não faça como Judas, põe a corda no pescoço. Faça como o filho pródigo, volte para a casa do pai, peça perdão, confesse o seu pecado, que o pai vai trocar a sua roupa de novo. Quem entende diz amém? Então saiba que Jesus está sempre pronto para nos perdoar, independente de quantas vezes nós caímos. Lembrando, não precipitadamente, não intencional. Amém? Agora olha para você ver, junto com o perdão, olha o que Jesus diz para ele: Pedro, se você me ama de verdade, eu te perdoo, mas cuida das minhas ovelhas. Eu tenho um chamado para a sua vida, eu escolhi você para você ser meu representante. Lembra lá em Marcos 3, quando ele escolheu Pedro, ele falou: daqui uns dias eu vou enviar você para pregar, eu tenho um chamado na sua vida. Quando Jesus perdoou Pedro, Jesus disse assim: agora levanta a cabeça, e se você realmente me ama, continua a cumprir o chamado que eu disse para você lá atrás. Irmãos, não é porque você errou que Jesus não vai te usar mais. Não importa se você errou, Jesus ainda continua querendo te usar. Ele vai te usar, Ele quer te usar, e eu sou exemplo disso. Amém? Você sabe por que eu estou aqui com minha consciência limpa, mesmo sabendo dos pecados que eu já cometi? Porque eu sei que além de me perdoar, Ele continua dizendo para mim: eu ainda te escolhi para pregar o Evangelho, eu ainda te escolhi para anunciar salvação para o mundo. Por isso que eu estou aqui pregando. Amém? Amém? Então fala com quem, pessoal? Jesus quer te usar, meu irmão. Ele não só tem o perdão para você, como Ele quer te usar. Então levanta. Irmãos, às vezes você aceita o perdão. Às vezes eu vejo discípulos de Jesus aceitando o perdão, mas vivendo o resto da vida cabisbaixo. Você chama com ele: vamos fazer parte do núcleo de célula? Ah, não. Vamos participar desse grupo? Vamos participar? Me ajuda nisso, me ajuda naquilo? Ah, não. Por quê? Não, porque eu errei 2 anos atrás. Mas se você crê que Jesus te perdoou, creio, então por que você não volta? Ah, não, eu errei. Irmãos, Ele continua querendo te usar, e Ele vai te usar. Amém? Então olha para você ver, o perdão junto com a afirmação do chamado. Paz. Aí volta. Um versículo importante.
Olha o que ele diz no versículo 18: digo-lhe verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Depois do perdão, de aceitar o chamado dele de novo na sua vida, o que fazer? Se sujeitar à vontade dele. Jesus disse assim para Pedro: Pedro, quando você era jovem, até mesmo na caminhada cristã, você ia para onde você queria, ninguém mandava em você, mas agora, como compromisso comigo, você vai aonde eu te mandar. Você vai aonde eu te mandar. Irmãos, quando você se levanta de novo, você tem que virar para Jesus e dizer assim: Senhor, aonde o Senhor me mandar, o que o Senhor me pedir para fazer, eu estarei pronto para fazer. E olha o detalhe: estenderás as mãos. Sabe por que Jesus falou isso? Porque ele estava dizendo assim: alguém vai levar você para onde eu quero. Irmãos, Deus, eu vou repetir algo que eu já disse: Deus sempre vai usar alguém para te guiar no caminho dele. Seja a sua liderança da igreja local. Quem entende diz amém. Por isso, irmãos, é importante nós estarmos sujeitos à liderança da nossa igreja local, porque Deus usa o nosso pastor, o nosso líder, para às vezes nos levar para onde Deus quer. Amém? E às vezes pode parecer que para onde a outra pessoa está te levando não é a vontade de Deus. Por isso vai ser necessário você dizer: Senhor, se o Senhor colocou ele como meu líder, eu vou, eis-me aqui. Amém? E Deus faz isso, irmãos. Quem entendeu diz amém. Paz. Agora, a gente sabe que Pedro se levantou e voltou para o chamado dele. O que Pedro fez depois disso? Irmãos, não importa se foi nas quedas que já aconteceu ou nas que vão acontecer, nós oramos para que não aconteça, amém? Mas temos que estar preparados também para o dia mau, né? O que fazer? Se eu sei que Jesus me ama, se eu sei que Ele me perdoa, se eu sei que Ele tem um chamado para a minha vida, o que Pedro fez depois daquele dia? Porque no dia que Jesus falou: eu te perdoo e eu continuo querendo te usar, Jesus voltou para os céus. O que Pedro fez depois desse dia? Olha o que a Bíblia diz, e nós já vamos orar. O encontro com o Espírito Santo. Olha o que diz Atos. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. No mesmo dia em que Jesus perdoou Pedro, ele virou para Pedro e para os discípulos e disse assim: ó, vão para Jerusalém e fiquem lá, até que do alto sejais revestidos de poder. Sempre depois de uma queda, irmão, primeiro passo, se encher do Espírito Santo. Retomar um relacionamento com o Espírito Santo. Amém? E foi isso que Pedro fez. E depois do encontro com o Espírito Santo, você sabe, nesse mesmo dia, ele pregou e 3.000 pessoas aceitaram Jesus. Irmãos, não importa se você caiu, Jesus te perdoa, quer te usar para no mínimo 3.000 pessoas aceitar Jesus. Se Deus usou Pedro, que tantas vezes errou, uma vez o diabo usou a boca de Pedro para falar com Jesus, e ainda assim Jesus em um dia usou Pedro para 3.000 pessoas. Irmãos, o seu sonho deve ser um dia pregar e 3.000 pessoas aceitar Jesus e se batizar. Eu ainda sonho em uma pregação minha, 3.000 pessoas aceitar Jesus e se batizar, porque eu quero ser usado por Ele, e o resultado de ser usado por Deus é almas aceitando Jesus e se batizando. Esse deve ser o sonho de todos nós. Agora, para isso, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque antes de um relacionamento com o Espírito Santo, Pedro negou Jesus 3 vezes e errou tantas vezes. Mas olha para mim, depois que ele teve um encontro com o Espírito Santo, meu irmão, você vê a sombra de Pedro curando enfermo.
Você vê Pedro sendo preso, tomando um couro, e quando sai da cadeia, ele sai rindo. Por que você está rindo, Pedro? Porque eu apanhei por causa de Jesus. Depois do encontro com quem? Com o Espírito Santo. Por isso, irmãos, olha para mim. Prioridade na vida cristã: relacionamento com o Espírito Santo. Amém? Relacionamento com o Espírito Santo. Quem entendeu? Só que o relacionamento com o Espírito Santo, ele é mais prático do que teórico. Você pode ler sobre o Espírito Santo e não ter um relacionamento com ele, porque o relacionamento com o Espírito Santo, ele é prático. Por isso que se coloca de pé e nós vamos orar. Semana que vem eu vou continuar essa mesma pregação, mas nesse momento nós vamos parar. Para quê? Quem chuta aí? Para que nós vamos parar agora? Nós vamos buscar o Espírito Santo agora. E olha para mim, só tem crente aqui, e pela pesquisa que eu fiz hoje, só tem crente velho aqui. Fala com quem Deus fala. Você já é crente velho. Fala com ele. Você já é crente velho. Você já conhece o Espírito Santo. Por isso nós vamos apagar as luzes aqui, doidos. Irmãos, esquece quem está do seu lado. Fica à vontade no salão, porque nós vamos buscar o Espírito Santo agora. Amém? Os discípulos ficaram 10 dias buscando o Espírito Santo. Todas, por favor, todas. Nós vamos buscar o Espírito Santo. Nessa não, ponha do Espírito Santo. E se você já conheceu um dia e só está afastado dele, hoje é dia de retomar um relacionamento com o Espírito Santo. Pastor, eu estou aqui, mas eu estou me sentindo vazio. Hoje é dia dele te encher de novo. Se você caiu há um tempo atrás e desde a queda você recebeu o perdão, mas ainda não retomou um relacionamento com o Espírito Santo, esse é o momento. Aumenta esse som aí. Esse é o momento. Esquece quem está ao seu redor. Fecha o portão para as crianças não ir lá para fora e deixa elas à vontade aí. E nós vamos buscar o Espírito Santo agora. Dê glória, glória, glória. A música é só um fundo. Dê glória, glória. Se entregue para Ele. O Espírito Santo não vem sobre quem não se entrega. Diz corpo, alma e espírito. Se entrega, se entrega, se entrega, se entrega, se entrega, se entrega. Vai glorificando. O recantere, rebecantará, barabaraba, baquetere, serere, cantere. É hoje, meu irmão. Você pode sair daqui nessa noite como Pedro saiu naquele dia de Pentecoste, cheio do Espírito Santo. Se você não fala em línguas, hoje pode ser o dia em que o Espírito Santo vai te conceder o dom de falar em línguas. Se você já fala em línguas, comece a falar em línguas em nome de Jesus. Comece a dar liberdade para o Espírito Santo. Irmão, não segura, se entrega a Ele, se entrega